Aleluia. Graças e paz, povo de Deus. Graças e paz para quem está em casa também. Eu queria que você, junto comigo, viesse abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. E como o pastor falou aqui, nós estamos estudando Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E eu estou muito maravilhado com tudo aquilo que eu tenho descoberto. Não sei você, se você está lendo, se você também está acompanhando a leitura bíblica anual, mas está sendo um tempo de romper maravilhoso. Amém, irmãos? Quem achou Apocalipse capítulo 3, já fica de pé no seu lugar. Aleluia, dá glória a Deus. Celebra a palavra, aleluia. A gente vai ler a partir do versículo 7, amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva essas palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, e sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Veja que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, mas não são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação, que está para vir, sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração para perceber, para entender e reconhecer o que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Poder sentar. Queridos, quando a gente fala da igreja de Filadélfia, a gente viu vários contextos aqui das igrejas passadas, e todas as igrejas, ela tinha algo a ser reparado. Mas deixa eu te contar algo poderoso sobre essa igreja. Segundo historiadores, essa foi uma das únicas igrejas que recebeu um elogio. Mas essa igreja também tinha algo que a gente vai aprender com ela. Amém. Se existe um título para essa mensagem, e esse bordão já é antigo, é Filadélfia, a noiva que permanece. Aleluia. Queridos, para a gente entender um pouco sobre o contexto, né, das escritas dessa carta de Apocalipse, que é o livro de Revelações, a gente precisa entender um pouco para quem ela foi escrita dentro do contexto, certo? E aí eu queria que você voltasse 2 capítulos em Apocalipse 1, a gente vai ler do versículo 16 ao 20, está escrito assim: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí nos seus pés como morto.
Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Dos 7 candelabros e das 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Então aí a gente começa a entender um pouco para quem essa carta foi escrita. Tá? Ele começa dizendo, olha, existem 7 igrejas. E existem 7 candelabros. E dentro desses candelabros existem 7 estrelas. E essas estrelas aí são os líderes da igreja que o Senhor levantou naquele tempo. E a carta de Apocalipse, né, para a Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna e a igreja de Sardes, a Filadélfia era uma igreja que se concentrava na Ásia Menor. Era uma igreja que ficava ali na Ásia Menor. Ficava localizada na cidade de Filadélfia, numa província romana. A cidade de Filadélfia ela era um centro muito importante para a difusão da cultura grega dos lados ocidental e oriental do Império Romano. E por conta dessa região, né, ela ser na Ásia Menor, ela ficava perto de uma região vulcânica. Então essa igreja ela ficava perto de lugares onde havia muitos tremores. Porque quando existe uma erupção, existe muito tremor, certo? Ela sofria com bastante terremotos, tá? E aí, para você se localizar direitinho, tá? Na Ásia Menor ali que a gente está falando, a Filadélfia, ela ficava no lugar onde hoje é a Turquia, certo? Então a gente começa a entender um pouco aqui onde era a Filadélfia e o que é que acontecia naquele tempo, tá bom? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns símbolos. A carta de Apocalipse, ela foi escrita por João de Patmos, e João estava numa realidade onde ele estava preso, e ele precisava codificar a carta com alguns símbolos que poucas pessoas poderiam entender. Por isso que se chama carta de revelações. Então, aqueles que tinham o Espírito Santo e partilhavam da vida da igreja, eles entendiam os símbolos que estavam ali colocados. E aí eu queria primeiro atentar com você, certo? O que está escrito no versículo 7. Quando ele diz assim, essas palavras são verdadeiras, daquele que é santo e verdadeiro, e tem a chave de Davi. Essa palavra, a chave de Davi, como é que... para pensar onde isso foi escrito em algum momento. A chave de Davi, ela nada mais é do que a simbologia de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, ele é aquele que abre o caminho que ninguém pode fechar. Amém? E queridos, ali quando João estava escrevendo, ele estava dizendo a seguinte coisa: ei, ao anjo, ao líder da igreja, entenda, ele estava dizendo, você que tem a liberdade em Jesus, a você que tem o entendimento que o que ele colocou diante de você não se pode fechar, certo? Ele estava dizendo o seguinte, você que tem propriedade do conhecimento de Deus e do Evangelho, eu conheço você. Tá? E aí o próprio Deus estava dizendo assim, ei, você está num momento que é difícil, mas eu conheço você. Você sabe o que você está vivendo hoje nesses últimos dias, mas eu conheço você. E sei o que você tem. E aí, só para a gente avançar com um contexto histórico, tá? Nesse sentido, a chave de Davi, ela figura o poder e a autoridade de Jesus. E aí, queridos,
quando ele fala aquele que tinha a chave de Davi, que tem autoridade para abrir, ninguém pode fechar, ele está simbolizando o poder e a autoridade. Amém? E aí, seguindo os versículos à frente, certo? Lá no versículo seguinte, eu conheço as suas obras, coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Ele diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. E aí muita gente pode pensar o seguinte: ele estava falando para uma pessoa que ela tem pouca força, mas foi resistente. Ao contrário, queridos, a igreja da Ásia Menor, ela era uma igreja pequena. Ela não era uma igreja de multidões, ela era uma igreja pequena, mas que perseverou e que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Quando eu estava lendo isso, eu digo: meu Deus, minha igreja parece tanto com isso aqui. Jesus dos crentes. Sabe por quê, queridos? Nós podemos não ser tão grandes em número, mas nós somos gigantes no amor de Deus. Eu não sei se você entende o que é a comunidade Proclamar, mas eu queria dizer para você que cada um que está aqui é uma semente que alcança muita gente. Meus queridos, nós somos uma comunidade que nasceu em 1991, né? 1998. Passamos um tempo e voltamos. E nesse tempo que nós voltamos, fazem 6 anos, estamos caminhando para o 7º ano. E queridos, só para a gente identificar como uma pequena porta para o reino de Deus faz tanta coisa. Nós temos comunidade terapêutica, Rádio Proclamar, CETEP, braços no governo, acontecendo, porque a igreja, nessa carta aqui, eu queria identificar você, que a igreja, ela é uma porta. Você está entendendo isso aqui? Você é uma porta para que o reino de Deus se manifeste onde você estiver. E aí ele fala que a igreja tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante da igreja uma porta aberta. E como eu falei, a cidade de Filadélfia, ela ficava à margem de um vulcão. A margem que ligava o Ocidente e o Oriente. Então isso fazia que as pessoas que passavam do Império Romano ali, eles fossem impactados com o evangelismo que acontecia em Filadélfia. Porque, queridos, a igreja de Filadélfia podia ser pequena, mas era uma igreja ativa, era uma igreja viva, era uma igreja que levava o amor de Deus às pessoas, era uma igreja que pregava não só a palavra, mas vivia a palavra. E as pessoas eram impactadas pela vida dos crentes que estavam em Filadélfia. E queridos, naquele tempo, um dos maiores índices de perseguição romana da igreja eram os romanos. E aquelas pessoas que estavam perseguindo a igreja eram aqueles que estavam sendo evangelizados. Vocês estão entendendo? Então, naquela época, isso vale para o dia de hoje, nós precisamos entender que a noiva que permanece é uma noiva que ela é resistente, mas ela distribui amor até para quem persegue ela. Nós somos a igreja que ama até os nossos perseguidores. Porque foi assim que Jesus disse: amem os seus inimigos, orem por eles. Aleluia. E querido, perseguição para o nosso tempo é muito leve. Para o tempo passado, perseguição era caso de morte. Então, quando a gente pensa, né, na porta de evangelização que Filadélfia era uma igreja missionária. E aí eu comecei a pensar, eu disse: meu Deus, minha igreja é uma igreja missionária.
Eu comecei a identificar, a proclamar ali. Eu disse, Jesus, a minha igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que guardou os teus princípios, é uma igreja que é resistente, é uma igreja que já passou por tanta coisa, mas é uma igreja que permanece. Você se sente resistente hoje? E aí, o que foi que me veio a primeira revelação do texto? É que se você permanece, é porque você vai ser porta para alguém passar por você. Você está entendendo isso aqui? Querido, a igreja que permanece é uma igreja que é porta de salvação. Eu entendo dessa forma. E aí, queridos, vem na parte do texto um pouco mais para frente, onde nós estávamos lendo. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. E aí a gente pensa assim, não, mas aí está falando de satanista. Por incrível que pareça, eu fiquei de boca aberta quando eu estava lendo e procurando alguma coisa sobre a igreja. Eu entendi que a sinagoga de Satanás falada aqui é um símbolo para os judeus que perseguiam a igreja naquele tempo. E aí quando ele fala sinagoga, a sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem até hoje. E a igreja estava sendo perseguida pelos judeus porque aquela religião dizia ser a única porta de salvação. E aí Jesus vem dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por ele. Pode vir muitos enganos de várias religiões e dizer, você vem aqui e você é salvo. Você vem aqui. Mas, querido, só existe uma única pessoa, a qual é o intercessor entre o céu e a terra. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos e o nome dele é Jesus. Só existe uma ponte para a salvação e o nome dele é Jesus Nazaré. E, querido, se você tem essa convicção, você tem muito mais do que o necessário para permanecer. Diga para o seu irmão, eu vou permanecer. E, querido, quem permanece tem uma singularidade. Quem permanece está disponível a sofrer perseguição. E eu vou dizer para vocês, glória a Deus. Sabe por quê, querido? Se você está sofrendo perseguição é porque você está frutificando. E a igreja de Filadélfia, ela era frutífera. Queridos, a gente precisa entender que quando essa carta simbólica a Filadélfia foi escrita, existem alguns outros símbolos que remetem a algumas palavras descritas na Bíblia. Tá? A palavra grega usada no versículo, quando ele diz assim, no versículo, Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei. Essa palavra guardarei é uma palavra grega que também se remete à palavra da oração de Jesus em João capítulo 17, versículo 15. Abra lá comigo, João 17. João 17. João 17, versículo 15, está escrito assim, ó. Amém? Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus em nenhum momento pediu para Deus, dizer assim, ó, Deus, tira o povo da terra, que eles não vão aguentar não. Jesus disse, eles estão aqui, ajuda, Pai, para que eles permaneçam. Para que eles permaneçam. Sabe, querido, a igreja, foi falado aqui diversas vezes, que existe uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa liberada da boca de Deus.
E queridos, da mesma forma, a intercessão de Jesus cobre-nos e nos ajuda a permanecer de pé até hoje. Eu não sei se você sabe, mas está escrito na palavra, eu não lembro o versículo, mas diz que o Espírito Santo, ele está gemendo gemidos inexprimíveis a todo tempo intercedendo por mim e por você. 8 o quê, pastora? Amém. E aí essa palavra, eu te guardarei na hora da provação, essa palavra guardarei é a palavra taireo, quer dizer, isso é em grego, que quer dizer atender cuidadosamente, a tomar conta de, guardar, manter alguém no estado que está, observar, reservar e experimentar algo. E querido, eu amo essa palavra. Não a palavra é grega, mas eu amo a palavra de Deus. Porque ela nos traz uma experiência a cada momento de leitura. Uma experiência. Eu não sei você, mas eu me coloco no contexto. Eu paro para pensar em uma igreja que está sendo agora, nesse momento, alertada. Uma igreja que alguém manda uma carta dizendo: ei, eu conheço vocês. Eu sei o que vocês estão vivendo, eu sei a perseguição que vocês estão passando, mas ei, eu estou guardando vocês. Para você nesse momento pensar se um dia acontece de o pastor Adriano ter viajado bem muito, aí Deus dá uma revelação a ele manda uma carta para cá, cheia de símbolo. Um contexto mais nosso, certo? E aí nessa carta a gente tem por revelação o pastor dizendo: ei, eu conheço vocês. Eu sei que vocês são fortes. Eu sei que vocês estão sofrendo a perseguição, até de gente que diz que é crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: permaneçam. Fiquem firmes. Mas aí vem um detalhe. E aí a parte, como diz alguns amigos meus, assim, de trabalho, eles dizem assim: agora vem a hora da chinelada. Eu amo isso. Estou aprendendo a amar o chinelo. Aprendi aqui, ó. E, cara, a exortação à igreja de Filadélfia, ela segue, certo? Lá em Apocalipse ainda 3, quando ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei a hora da aprovação que está de vir. Venho em breve, lá na frente, mais um pouco para frente, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aí, reter o que nós temos. Deixa eu te fazer uma pergunta, trazendo para o contexto de hoje, que é a nossa realidade. Quem aqui se esquece de muita coisa facilmente? É muito difícil e às vezes a gente lembrar de coisas que são corriqueiras. Mas sabe o que a gente não esquece? Aquilo que foi marcado no nosso coração, através de Deus. E aí nessa palavra de exortação, Deus está pedindo, dizendo: ei, retenha aquilo que você foi marcado. Retenha as lembranças das palavras que já foram liberadas sobre sua vida. Retenha aquilo que já foi liberado sobre você. Há quantas vezes Deus já falou com você no quarto ou usou uma pessoa para falar com você e você sabia que era literalmente Deus para poder te levar para o lugar certo, o propósito para qual você foi criado. Retenha. Lembre-se. Nós passamos por um curso aqui, né, na Rota Proclamai, e uma das coisas que a pastora sempre fala, e eu amo essa palavra que ela sempre diz assim, ela diz: a gente precisa lembrar para não esquecer. A gente precisa lembrar para não esquecer. Deixa eu te perguntar aqui, querida, o que você deixou no esquecimento daquilo que Deus falou com você? E por um momento ainda não se cumpriu.
Se eu pudesse te dar uma direção hoje, um conselho, resgata essas palavras. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Resgate tudo que Deus já te prometeu. Aleluia. E aí, queridos, o mesmo Deus que diz, eu te guardarei, também diz, conserve o que... Percebeu que aí existe uma coisa chamada a forma da soberania divina de Deus em atividade e a sua responsabilidade? Percebeu? Que aí ele te guarda, mas você precisa conservar o que você tem. Então, querido, hoje nós somos como a igreja de Filadélfia. Nós somos as pessoas que vão permanecer. Eu não tenho dúvida disso, querido. Porque você está aqui, porque uma palavra te encheu. A palavra entrou, te ganhou, te conquistou por dentro. Você chegou aqui nesse lugar, você foi amado, cuidado. Você está sendo lapidado. E deixa eu te falar algo poderoso. Só quem se dispõe a ser lapidado vai brilhar a glória de Deus por onde passar. Não tem como brilhar a glória de Deus sendo carvão, não. Tem nada. O carvão é bruto. Mas depois que ele é lapidado, ele fica bonitinho. Fica bonitinho, refletindo, passa a luz por ele. A luz é o que é o importante. Porque nunca foi sobre o diamante, sempre foi sobre Deus. Sempre foi a luz de Deus. Amém. E aí existe uma promessa à igreja de Filadélfia. No versículo 12. Versículo 12. Ele diz assim: farei do vencedor uma coluna, o santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E aí, antes de eu chegar nessa parte da promessa do versículo 12 a respeito do nome, eu queria dizer para vocês uma coisa, certo? Ainda do contexto da cidade de Filadélfia, a carta de Filadélfia ela termina prometendo algo aos vencedores. Mas deixa eu te falar, a única carta que ele diz assim: cuide para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, eles já venceram. Aleluia. E deixa eu te falar algo mais poderoso. Eles venceram. E a Bíblia fala sobre mim e você que nós somos mais que... Você está entendendo? Se ao vencedor, ele já diz: cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Você é do mesmo jeito, querido. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Amém? E aí, no contexto histórico disso aqui novamente, voltando um pouco para a história, essa promessa de escrever o nome novamente, certo? Para os crentes da cidade de Filadélfia, era muito significativa. Por quê? Era uma cidade que vivia por terremotos, certo? Uma cidade que vivia tendo muito terremoto. E aí, quando tinha terremoto, os romanos se aproveitavam, iam na cidade e mudavam o nome dela. Então, pense numa cidade que mudou de nome diversas vezes. Porque toda vez a igreja começava a prevalecer, aí todo mundo era conhecido como a cidade de Filadélfia. Vinha o terremoto, as coisas começavam a ficar assombrosas e vinham os romanos e tentavam conquistar novamente. E aí, querido, se você parar para prestar atenção, ele diz que prometeu que faria o vencedor uma coluna do santuário e jamais sairá. Era uma promessa significativa, porque era uma cidade que vivia por abalos e uma coluna se mantém firme. Você está entendendo isso aqui? Uma coluna se mantém firme. No seu corpo você tem uma coluna e sem ela você não fica firme.
É aquilo que te sustenta. E Deus estava prometendo à igreja, porque era a igreja de Filadélfia, que eles seriam firmes. Que eles seriam firmes e permanentes. Aleluia. Em segundo lugar, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome do seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, ou seja, a Nova Jerusalém. É o que a gente está esperando, não é? Quando Filadélfia foi arrasada, né, por terremotos, e aí vem um contexto histórico, no ano 17 depois de Cristo, a cidade recebeu ajuda financeira do Império Romano para sua reconstrução. E em gratidão, Filadélfia teve o nome trocado, como eu falei para vocês aqui, ó, a respeito do imperador. Além de os romanos virem nominar, quando eles tiveram a destruição lá, eles tiveram uma parte financeira liberada de Roma, para que eles pudessem reconstruir a cidade, e eles trocaram o nome da cidade. Eles, por uma legalidade, perderam a sua identidade. E eu acho isso muito forte. Porque você pode estar firme o que for, mas se você negociar com as pessoas erradas, você pode chegar a perder a sua identidade. Se você se associar aos lugares errados, você pode perder a sua identidade. Por mais que isso seja benéfico para você, porque naquele tempo eles estavam precisando reconstruir a cidade de Filadélfia. É forte. Então a gente deve tomar muito cuidado com quem nós estamos nos associando, amém? Se eu posso dizer que, essa é uma direção para nós no dia de hoje. Cuidado com as associações. Nem todo mundo que é seu amigo é realmente seu amigo. Amém? E misericórdia. Queridos, e aí, uma das coisas que eu estava lendo, eu disse, Jesus, tá, eu já li muito contexto histórico, eu já vi muita coisa da história aqui, mas agora eu quero a revelação, eu quero o purinho que vem do céu, o pão. E aí o Senhor me levou lá para Mateus 7, 24 ao 27. Uma das citações de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24 a o 27. Mateus 5, 6, 7. 24 ao 27. Está escrito da seguinte forma: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras não pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aí ele continua o texto dizendo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Lembra a primeira coisa que a gente conversou aqui? Quem tem a chave de Davi tem o quê? Autoridade. Uma palavra liberada com autoridade, ela tem poder para te deixar firme e permanente. Uma palavra que não é baseada pelo Espírito e na palavra de Deus, ela pode te derrubar. Depende do que você vai construir em cima dela. Aonde nós estamos construindo a nossa vida? Em promessas, vãs promessas, ou em cima da palavra de Deus? Uma igreja que permanece
É uma igreja que está baseada na rocha, que é Jesus. Queridos, se Cristo não for o centro da mensagem do Evangelho, o Evangelho é vazio. Toda pregação que você escutar, coloque uma régua com o nome de Jesus. Todo texto que você lê, coloque Jesus como centro. Aí você vai ver as coisas sendo distorcidas. É engraçado que pela lente de Cristo, tudo aquilo que é engana, salta assim, ó. A gente começa a perceber. Aleluia. Deixa eu só voltar aqui. E aí, tem um texto muito conhecido. A Adina até falou desse texto na semana passada. Eu amo a palavra como ela se conecta uma coisa à outra. Porque em todo tempo nós recebemos alertas de como não cair. E ao mesmo tempo Deus começa a nos dar a direção sobre a autoridade que está dentro de nós. Ao mesmo tempo ele diz para a gente, vocês têm a chave de Davi, e quem abrir, que quem pode, abre a porta não pode fechar, e que quem fecha não pode abrir. Ao mesmo tempo ele está dizendo, ei, conserva o que você tem para que você não caia. Aí a gente vê o que está escrito em Mateus capítulo 6, 19 ao 23. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E aí ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Voltando para o contexto de Filadélfia. Eu os conheço. Vocês têm a chave de Davi. Eu os guardarei. Mas vocês precisam conservar o que tem. Se tiver uma chave para você hoje, nesse dia aqui, por favor, cuidado com o que você vê. Os olhos são a porta de entrada da nossa alma. E nós precisamos estar cantando a musiquinha da EBD, das igrejinhas da antiga. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, ouvidinho, né? As portas de entrada da nossa alma, elas vão permitir que sementes, entenda, nem toda semente é divina, certo? Entenda isso. Nem tudo que você escuta, nem tudo que você vê é puro e santo. Mas você tem uma mente transformada pelo Espírito. E que tem uma mente transformada pelo Espírito, você tem um filtro enorme na sua vida. Basta você ativar ou não. A gente escolhe, né, o que a gente quer ver. Sabe aquele negócio do Facebook que você rola assim, aí você tem um xizinho e diz assim, não quero mais ver essa publicação. O Senhor está te pedindo para você agora prestar atenção no que Ele tem publicado na história da sua vida. Existem histórias e revelações que Deus tem escrevido textos enormes, vários TBT, altas hashtags com seu nome, te marcado, te alertado para te fazer se manter firme. Porque nos últimos dias, queridos, assim como as igrejas do Apocalipse, assim como as 7 igrejas que foram aqui faladas, nós também passaremos por momentos difíceis. E o vencedor é aquele que retém. O vencedor é aquele que mantém o filtro o tempo todo ligado. Sabe, eu escutei uma vez que um hábito, para ser construído, ele leva 21 dias. Vocês sabem que hábitos têm a ver com coisas saudáveis, mas também existem hábitos que não são saudáveis. E aí, querido, eu queria te lembrar
de que se você está crescendo em Jesus, você precisa se avaliar em todo tempo. Porque assim como a igreja de Filadélfia, o Senhor sabia e o conhecia, mas Ele também sabia as áreas de fragilidade que ela tinha. Onde é o muro mais baixo? Onde o muro está baixo na sua vida hoje, que precisamos colocar um filtro, colocar mais pedras e dizer assim, ei, eu preciso parar um pouco. No mundo atual isso se chama detox. Aonde a gente precisa fazer um detox na nossa vida. Porque o detox nos ajuda a permanecer. Quem está fazendo academia, dieta, sabe que quando a gente começa a comer comidas saudáveis, as comidas saudáveis, elas nos ajudam bastante a nos impulsionar, a ter energia para poder queimar na academia. Né? E um dado de 2021, tá? Para fazer essa ponte, para a gente caminhar para a conclusão da mensagem. Estados Unidos, ele foi diagnosticado com o maior índice de obesidade do país, porque eles se alimentavam sempre de comida rápida. Comida rápida, o maior índice de obesidade mundial, na verdade, porque eles se alimentavam com comida rápida. Às vezes, nem tudo que é rápido, nem tudo que é prazeroso, mas é rápido, vai te levar para um lugar saudável. Às vezes as coisas podem demorar. Às vezes as coisas podem levar um tempo maior. Mas, ei, curte a viagem. Se está demorando um pouco mais, é porque Deus, Ele espera que você esteja maduro o suficiente quando chegar no fim dela. Eu já escutei muitas vezes que Deus só entrega, né, as suas promessas a filhos maduros. E eu concordo com essa frase. Porque Deus não colocaria o seu reino eu posso usar uma analogia em xeque-mate. Ele não colocaria. Então, queridos, é necessário às vezes passar por um processo ainda maior para que Deus ele te leve para um lugar de honra. Todos nós esperamos ser abençoados por Deus, amém? Quem aqui espera a bênção de Deus? Isso é para nós e para os nossos descendentes, está escrito em Deuteronômio. A bênção de Deus é para nós e para os nossos descendentes. Mas a gente só pode esperar aquilo com o qual a gente é responsável. E eu não posso esperar a bênção se eu sou irresponsável. E aí a igreja de Filadélfia, ela foi exortada a ser responsável. Nós estamos falando de uma igreja que foi elogiada por Deus, porque ela era uma porta de evangelismo, porque ela era uma chave de transformação na Ásia Menor, porque ela era uma igreja resistente que guardava os princípios da palavra, mas ela também foi ensinada que precisava guardar o que tinha e que ela precisava manter-se firme, permanente. Diga ao seu irmão, eu vou permanecer. Aleluia. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no certo tempo, no tempo próprio, colheremos se nós não desanimarmos. Às vezes, para ser permanente, a gente precisa negligenciar nossas emoções. Para ser permanente, a gente precisa ser frio e calculista. Para ser permanente e perseverante, a gente precisa olhar para a emoção, pisar nela e dizer: eu continuo andando, você não me para. Mas, queridos, nós sabemos que nós somos seres emocionais. Isso eu não estou dizendo para você que não vai doer. Pode até doer, mas você vai se manter firme, amém? E o nosso coração deve estar firme nisso.
Em Romanos 5,35 ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Sabe por que Deus tem todo esse trabalho com você? Para que a esperança que você tem no seu coração não morra. E no tempo de hoje, querida, onde o orgulho tem se multiplicado, o amor de muitos tem esfriado, a esperança tem sumido, porque a força do braço tem sido mais desejada. Ah, eu posso, eu consigo, pera aí, calma. Eu não sei porque eu prego olhando para a senhora, eu lembro de tudo que a senhora fala, velho, nossa. Você não é a Coca-Cola do deserto, você é o canudinho por onde a Coca-Cola passa. Aleluia. E aí, querida, às vezes a gente precisa escutar de outras pessoas que para a gente permanecer firme, a gente precisa quebrar o nosso orgulho. Porque o orgulho antecede a queda, mas a humildade precede a honra. Quantas chaves aqui estão sendo liberadas sobre perseverança? E aí a nossa escolha é, eu fico com ela ou eu deixo passar? Aí eu fui ler e o Espírito Santo me levou lá para Marcos 13:13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, a gente só tenta, para aquele que perseverar até o fim será salvo, mas todos odiarão vocês. Quando ele fala todos, talvez você vai se mover de uma forma que as pessoas não vão gostar. Talvez Deus ele vai te conduzir de uma forma que algumas pessoas ficarão incomodadas, mas permaneça. Você não está aqui para viver uma vida para agradar outras pessoas. Você está aqui para viver uma vida para realizar o propósito de Deus. Quem vive para agradar pessoas não vive, sobrevive. Mas quem vive de verdade, vive sua vida de identidade própria. Pode ser o que for, possa ser o que vier, pode ser que dá na canela. Você precisa ser você mesmo. Deus não te chamou para ser. E aí dá vontade de chorar falar isso, mas Deus não chamou você para ser um colchão de retalho. Quem me conhece de perto sabe que eu estou pregando a minha própria vida aqui. Eu por muito tempo fui um colchão de retalho. Eu vivi uma vida para agradar muita gente. Eu vivia uma vida absorvendo da identidade de outras pessoas. Mas hoje eu sei quem eu sou. E isso faz toda a diferença. Eu nunca achei que viver minha identidade, por mais doloroso que fosse, seria algo tão prazeroso. Eu vivia me escondendo. E aí, queridos, falar da igreja de Filadélfia é falar de mim. Por isso que na hora que falaram assim, faltam algumas igrejas, valeu Filadélfia, quando eu li o texto, fui lá dentro. Eu disse, caramba, sou eu, velho. E uma das coisas que eu tenho na minha vida é que, por mais perrengue que eu passe, por mais circunstância que eu viva, eu permaneci, eu perseverei, eu estou aqui com a minha identidade fortalecida. Sei que tem coisa ainda para avançar, mas em nome de Jesus, eu entendo hoje que é melhor viver nesse lugar do que em qualquer outro. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para viver o propósito, velho. É isso. 1 Coríntios 10:12
Ele diz assim: aquele que julga estar firme, cuida para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comuns aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Querido, quem é perseverante conta com Deus. A maior arma, a maior vantagem de quem é perseverante e fica no lugar certo é poder contar com o Criador para estar junto com você. Nunca foi sobre sua força, nunca foi sobre seu dinheiro, nunca foi sobre as suas habilidades, sempre foi por Ele. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. E para fechar, Hebreus 12, 1-3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe, queridos, o Senhor está dizendo: olha, quando você estiver cansado e desanimado, olha para Jesus. O Senhor está dizendo que, nessa palavra, que quando você sentir que as suas forças se esgotaram, lembre-se que Cristo passou algo por muito pior. Lembre-se que o Senhor, Ele sofreu, mas uma chave daqui é o desprezo que Ele deu para aquilo que poderia lhe fazer mal, que é a vergonha. Nós precisamos amar a nossa vida com o Senhor e sermos perseverantes até o fim. E, queridos, a igreja de Filadélfia foi reconhecida como a igreja que permanece, como a noiva que não desanimou, não ficou pelo caminho, mas foi uma noiva que continuou. Diga para o seu irmão do lado: eu vou continuar. Ninguém vai me parar. Nada. Aleluia. Aleluia. E aí, queridos, o último versículo da igreja de Filadélfia, ele diz aqui um princípio que por nós foi aprendido aqui na igreja, e por muito tempo isso foi a minha fonte de recurso. Até hoje é: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica de pé no teu lugar.